Olá, sou eu novamente, espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre o testemunho de João Batista, que está lá em João, capítulo versículo 29 e 28. Isso aqui é basicamente a continuação do estudo que a gente estudou, né, no vídeo anterior, né, que foi sobre João Batista pregando no deserto da Judéia, né? Que a gente vai ver agora um pouco mais, né, para completar e finalizar esse entendimento sobre o testemunho de João Batista. E agora vamos lá. Em João, né, capítulo 19, fala assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Então aqui está falando, né, que esse é o testemunho de João Batista, né, quando os judeus, né, o que foi que ele falou, né, o que foi que João Batista testemunhou quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas para Jerusalém para perguntar a João Batista, questionar João Batista quem ele era, né? E aqui, né, no versículo 20, fala assim: João Batista, né? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Aqui fala que João Batista confessou e ele falou: Eu não sou o Cristo. O pessoal nem perguntou. Você só perguntou aqui: Quem é você? E ele falou: Eu não sou o Cristo, né? Porque foi quem estavam pensando que ele era o Cristo, né? Porque o Cristo estava prometido para vir. E no versículo 21 fala assim: Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? E ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não sou. Então aqui é o pessoal questionando: quem é você, né? E João Batista falou: Eu não sou o Cristo. Então o pessoal perguntou: Você é Elias? Né? Porque tinha uma profecia falando que viria Elias para converter o coração dos pais aos filhos, que é justamente João Batista, né? Que veio fazer o papel igual de Elias, que a gente também já viu isso no estudo anterior. E ele falou: Não sou Elias. O João Batista falando, né? Não sou Elias. Aí perguntaram de novo: Você é o profeta? E ele respondeu: Não sou profeta. E no versículo 22 e 23, eles perguntaram, né? Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? E então ele respondeu, João Batista respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, né? Então, o pessoal perguntou: Pô, então quem é você? Né? Dê uma resposta a gente, porque a gente precisa responder a quem nos enviou, né? E então ele fala, né? Aí eles perguntaram, né? Quem é que você diz, né? O que é que você acha, né? O que você diz a respeito de si mesmo? Ele falou: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, né? Que a gente já viu no estudo anterior que João Batista ele é um mensageiro enviado para cumprir a profecia que está lá em Isaías 40, né? Que ele é o mensageiro que foi enviado para pregar, né, no deserto e que ele clamaria, né? E que o objetivo dele seria preparar o caminho para Jesus. Então ele falou, né? Eu sou a voz de que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Ou seja, eu sou o cumprimento da profecia que Isaías falou. E no versículo 24 fala assim: Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. Aí aqui a gente já sabe quem foi que enviou eles para questionar quem era João Batista. Era o grupo dos fariseus, mais uma vez, né? Justamente aqueles que João Batista falou quando estava pregando: raça de víboras, vocês acham que pode escapar da condenação do inferno? Isso a gente viu, né, no estudo anterior, sobre a pregação de João Batista. Então a gente vê aqui que essas pessoas que estavam querendo tirar essas dúvidas, né, de quem era João Batista para poder passar para os fariseus, porque eram os fariseus que queriam saber quem era João Batista, né? Então no versículo 25 fala: E perguntaram a João: Então por que você batiza? Né? E João Batista falou que não era Jesus, né, que não era o Cristo, ele falou que não era Elias, ele falou que não era o profeta, e ele falou que era o cumprimento da profecia de Isaías 40, que ele era a voz que clama no deserto para preparar o caminho para Jesus, né? Então perguntaram para ele: Então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? A pessoa pergunta lá: Se você não é Jesus, se você não é Elias, se você não é o profeta, e por que você batiza? E no versículo 26, João Batista responde:
eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, que no caso seria Jesus. Ele fala no meio de vocês porque aqui Jesus, ele já existia, né? Ele já estava perto do seu ministério, que a gente vai ver com mais ou menos quantos anos que Jesus iniciou o ministério. E ele falou aqui, ó, eu estou batizando só com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês nem conhecem, mas ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. A gente também viu isso no estudo anterior, né? E ele falando aqui, eu só batizo com água, né? Mas tem alguém no meio de vocês que vocês não conhecem, e ele vem depois de mim, mas não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, né? Como ele falou isso em Mateus, a gente viu que ele falou isso, a gente viu que ele falou isso em Marcos, a gente viu que ele falou isso em Lucas. E no versículo 28 fala assim: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui fala, né, essa questão desse questionamento, né, desses caras aí que veio, né, que os fariseus mandaram, né, para perguntar e questionar quem era João Batista. Isso aconteceu lá na Betânia, que era do outro lado do Rio Jordão, que era onde João Batista estava batizando, tá? Então, é isso que a gente viu, né, sobre o testemunho de João Batista. A gente viu sobre a pregação de João Batista, e esse aqui é o testemunho de João Batista, né, para finalizar esse entendimento. Os fariseus mandaram, deixa eu até pegar aqui para tentar relembrar que foi que eles... os fariseus, eles enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João Batista quem era João Batista, né? Então esses sacerdotes e esses levitas perguntaram: quem é você? E João Batista falou: não sou Cristo. E eles perguntaram de novo: então você é Elias? João Batista falou: não sou Elias. E eles perguntaram novamente: você é o profeta? E ele falou: não sou profeta. Então ele levita e os sacerdotes perguntaram: pô, então se você não é Jesus, se você não é Elias, se você não é profeta, então o que é que você diz sobre você mesmo? E João Batista respondeu: eu sou a voz, né, que clama no deserto, endireitai os caminhos para o Senhor, como falou o profeta Isaías, né? Então ele falou que ele é aquele que clamava no deserto que Isaías tinha escrevido, meu Deus do céu, que Isaías tinha escrito. Eu não vou cortar, gente, isso aqui é vida real, então, entendeu? E ele escreveu isso, né, que Isaías tinha escrito, ele falou que ele era a voz que clama no deserto, ou seja, o cumprimento da profecia que Isaías tinha escrito. Agora sim, escrito, né? E eles falaram, né, precisa de uma resposta pra gente falar quem nos enviou, que a gente viu que foi os fariseus. E foi isso que ele falou, que era a voz que clama no deserto, né? E depois disso eles perguntaram: se você não é Jesus, né? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, então por que é que você está batizando as pessoas? Por que é que você está batizando? Aí João Batista respondeu: ó, eu batizo com água, mas tem um no meio de vocês que vocês não conhecem, que ele vai vir depois de mim, né? E que é o que a gente vai ver. Ele vai vir depois de mim e ele é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de nem tirar, desamarrar, né, as suas sandálias, né? E foi isso que a gente viu, né? E a gente viu, né, que isso aconteceu em Betânia, lá do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pronto, foi isso que a gente viu. Lembrando que, né, depois disso tudo aqui que aconteceu, né, depois de João batizando várias pessoas, né, se arrependeram, confessaram seus pecados ao redor da Judéia lá, pessoas de Jerusalém foram se arrepender de seus pecados. E aconteceu que João Batista estava ministrando o arrependimento, o batismo, né? E ele exortou o Herodes. E o que aconteceu? Herodes mandou prender João Batista, né? Por isso que ele falou, ele que vem depois de mim, porque ele vai ser preso. Ele vai ser preso, né? A gente já viu, né, que Herodes mandou prender ele, e isso a gente vai ver mais na frente, né? Vamos continuar no próximo estudo, então fiquem aqui comigo, fico muito feliz que você está aqui. Comenta aí para saber que eu não estou sozinha.
Fico muito feliz que você esteja aqui, espero que permaneça. Espero que tenha gostado, né? Se alguma coisa ficou confusa ou se algo não ficou claro, não só nesse estudo, mas em estudos anteriores, eu estou de coração aberto. Coloca nos comentários que eu preciso melhorar, sei lá, forma de falar, estratégia na apresentação para melhorar o entendimento. Eu tenho que trazer aqui, né, aqui escrito, né, porque vamos supor que você não esteja em casa, você esteja no ônibus, ou esteja no metrô e não esteja com a Bíblia do lado, mas é importante sempre abrir a Bíblia para poder verificar tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, é isso. Deus te abençoe. O próximo tema que a gente vai estudar é a apresentação de Jesus no templo, tá? Que está lá em Lucas 21:40. Né? No caso, isso aqui aconteceu antes, né, da pregação de João Batista. Né? Isso aqui é quando Jesus estava pequenininho ainda. Mas eu quis trazer isso para a pregação de João Batista, porque agora a gente vai ver, né? Acho que dois estudos sobre Jesus pequenininho, né? Esse da apresentação de Jesus no templo e de Jesus também no templo já com mais ou menos 12 anos, para depois a gente partir para o próximo passo, né? Que acontece depois da pregação de João Batista, que é o batismo de Jesus pelo João Batista, né? Falei que João Batista ia ser preso, mas antes ele vai batizar Jesus, que é o que a gente vai ver, né? E é isso. Deus te abençoe e até o próximo estudo.